Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz, Senhor. Amém, irmãos? Maravilha. Uma tarde quente, mas nós estamos aqui na presença do Senhor. Isso que importa, né? Glória a Deus. Quero convidar a igreja a ficar em pé, abrir as suas Bíblias. Lá no livro, no Evangelho, escreveu Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nessa noite nós já cantamos aqui que nós temos a marca da promessa que Ele nos deu, amém? Nós já dissemos também que basta uma palavra do nosso Deus e tudo pode mudar. Nós dizemos também que por toda a nossa vida nós levaremos essa mensagem, levaremos esse Evangelho, por toda a nossa vida nós vamos seguir a Ele fielmente, amém? Falamos também que não há outro lugar que nós queremos estar. E falamos por último aqui que Cristo voltará, amém? Então vamos falar aqui um pouquinho de Cristo voltará, glória a Deus. O tema dessa palavra hoje que eu quero trazer para os irmãos, que Deus colocou no meu coração, é falar sobre a igreja do Senhor. Então o objetivo aqui da palavra é falar sobre a igreja do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho de Cristo vai voltar, vamos falar da igreja, e vamos falar um pouquinho desses momentos, né, dos dias que nós estamos vivendo, como nós devemos nos comportar, o que Cristo está nos exortando, né, a vigilância, a obediência. Seria isso. Vamos lá, Mateus 24, diz assim: Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos. Então vamos ler aqui versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Leia comigo esse último versículo, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor meu Deus, nós estamos aqui nessa tarde, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor venha falar através da minha vida, que o Senhor venha falar com a sua igreja aquilo que o Senhor propôs. Nós sabemos que a sua palavra não voltará para ti vazia, antes lhe cumprirá tudo que lhe apraz. Fala conosco nessa tarde, que nós, Senhor, possamos estar com nossos ouvidos abertos e sensíveis a ouvir a tua voz. Que a nossa vida, que o nosso coração seja uma boa terra, aonde cair a sua palavra, aonde cair a sua semente, produza fruto, 1 por 10, 1 por 100, 1 por 1000. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Meu irmão, se você leu devagarzinho esse capítulo de Mateus 24, é forte, não é verdade? Fala várias coisas aqui. 2000 anos atrás, Jesus estava falando que haveria guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, fomes, mas ainda não era o fim. Era necessário que todas aquelas coisas acontecessem e então viria o fim. E aí, 2000 anos atrás, os apóstolos, os servos de Cristo, já esperavam que Jesus viesse naquela terra, naquele momento, naqueles dias.
e era só o princípio das dores. Meu irmão, há 2000 anos atrás. Imagina hoje. E aí muitas vezes, né, meus irmãos, nós estamos no ano de 2023, nós estamos vendo aí que as leis e os princípios de Deus, eles nunca foram tão combatidos. Sempre houve combate. Quem aqui tem mais de 40, de 50 anos vai lembrar quando era criança, já se falava muito nos sinais do fim. Mas está havendo assim uma exposição maior para as controvérsias, né? Para aquilo que vai contra a doutrina de Deus, contra a palavra de Deus. Nós temos aí hoje em discussão no Brasil a questão da legalização do aborto. Nós temos também hoje a questão aí, novamente muito forte, né, porque já veio outras vezes, a descriminalização das drogas. Nós também temos aí já há algum tempo a questão da ideologia de gênero, falando que a criança, ela nasce e aí depois ela vai decidir se ela é macho ou fêmea, contrariando aquilo que Jesus falou, que Deus falou, né? No princípio criou Deus e criou macho e fêmea, os criou. Nós temos aí uma palavra muito forte hoje no mundo, na ONU, nas entidades, sobre o ecumenismo. Já ouviram falar sobre ecumenismo? Quem já ouviu falar sobre ecumenismo? Ecumenismo é pegar e unir as religiões, como se toda religião fosse boa, e a gente vai unir todo mundo dentro de uma sala aqui, dentro de uma igreja, e vamos todos adorar juntos, contrariando também que há somente um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós temos também, como nunca, a propagação das doutrinas de demônios. Como assim? Começa a ver os filmes aí no Netflix, na internet, olha os filmes que estão saindo da Disney, da Universal, das outras propagandas aí. Meu irmão, nunca teve tanta porcaria saindo como nós temos no dia de hoje. Você vê um desenho lá, você olha para o desenho do seu filho, quem tem filho aqui toma cuidado, você olha para o desenho, aparentemente não tem nada ruim, está falando de respeito a pai e mãe, está falando de amor, está falando de carinho, está falando de tanta coisa boa, mas aí você vai olhar lá, existem algumas coisas ali envolvidas ao satanismo, a doutrina de demônios, a ideologia de gênero, outras coisas. E como nunca também, né, nós estamos tendo uma proliferação da questão da profanação do Evangelho. Hoje, né, talvez em Itajubá já tenha um pouco disso, eu não sei o mercado de Itajubá, mas por aí você vai ver, cada um vai na igreja que melhor lhe atenda. Né, você fala assim, você não está bem numa igreja, você vai na outra, que na outra igreja o pastor vai falar o que você quer. E as pessoas já não estão mais, muitas vezes, preocupadas na palavra de Deus, o que Deus tem para nós, né? Mas o que nós queremos de Deus, não é verdade? E aí, meus irmãos, é muito importante nós estarmos atentos aos sinais, aos tempos, às estações. Passou o frio aí, todo mundo já sabe que está entrando a primavera, não é verdade? Está chegando calor aí, uma onda de calor, 34 graus agora à tarde, e a gente sabe aí que a primavera chegou, daqui a pouco o verão está aí. E é muito importante a igreja estar vigilante a respeito do que fala a palavra de Deus. Né, Jesus falando aqui, lá o sermão profético, ele fala para não vos alarmardes, para a igreja não ficar desesperada, para a igreja não ficar ansiosa, para não ficar preocupada. Por quê? Porque tudo já está escrito, amém? Quando o crente, ele observa a palavra de Deus, quando o crente, ele segue a palavra de Deus, nada pega ele de surpresa, meu irmão, porque a gente sabe que está tudo preparado. Eu tenho aqui um estudo, não vou falar aqui para não tomar muito tempo, mas quando a gente pega a questão de terremoto, não sei se você sabe disso, meu irmão, que é um estudo que eu peguei de ETAD, lá na Grécia Antiga, questão de guerra, tinha um conflito a cada 232 anos, na Grécia Antiga. Que ano que é isso, hein, pastor? Grécia Antiga é antes de Cristo, um pouquinho antes ali de Cristo, na época dos Macabeus. Era um conflito a cada 232 anos. Meus irmãos, quando a gente pega no século 21, que é o século que nós estamos, é um conflito a cada menos de um ano. Só que foi aumentando, não foi assim, não era a cada 232 anos e veio para um ano. Começou a diminuir a cada 50 anos, a cada 40 anos, a cada 100 anos. E chegamos hoje, nós temos aí
em média, mais de um conflito a cada um ano. Quando a gente pega aqui a questão da fome, e aí você olha hoje, o mundo nunca produziu tanto alimento. Não sei se vocês sabem disso, o mundo conta com o Brasil, porque o Brasil é onde nós temos a maior capacidade de produzir alimentos, e se o Brasil não aumentar a capacidade produtiva dele, o mundo vai passar fome, e isso é o que se diz lá na imprensa. E hoje nós produzimos muito alimento, porque teve a Revolução Industrial, tem as indústrias, tem os enlatados, tem todos os alimentos, e nunca se teve tanta fome no mundo. Nós tínhamos aqui, no século V a.C., em torno de uma ocorrência por ano. Não, era 0,01 ocorrência por ano. Século X, uma ocorrência por ano. Século XIV, né? 1,08 ocorrências por ano. Século XXI, 1,33 ocorrências por ano. Ou seja, menos produzindo mais alimento, menos tendo mais meios de produção, nunca se teve tanta fome na face da terra. E não para por aí não, meus irmãos, olha lá, tremores, de 464 a.C. a 1555 a.C., tinha menos de um tremor por ano, tinha 0,01 tremor por ano no cálculo lá. De 2001 até 2010, nós tivemos 38 tremores, ou seja, equivalente a 3,8 tremores por ano. Isso aqui está pegando até 2010. Você pegar aí, esse ano já deu ciclone lá no Rio Grande do Sul, né? Vocês viram lá a destruição. Nós temos lá, acho que no Egito, um vulcão entrando. Mas por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Para a gente saber que o dia da nossa redenção está próximo, amém? É para nós saber que nós temos que estar vigilantes. É para saber que essas coisas não nos assustam, porque o nosso Salvador não está no mundo, o nosso Salvador não é o presidente da República, não é o presidente da ONU, o nosso Salvador não é um homem influente, não é as empresas mais poderosas do mundo, o nosso Salvador é Jesus Cristo. E quando a gente olha lá em Mateus 24, ele traz alguns avisos, né? Olha lá e fala, versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Eu não sei quando vai chegar esse tempo não, meu irmão, mas fica preparado. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não sei quando vai ser isso que não, mas fica preparado. Porque hoje a igreja nunca foi tão atacada, a igreja nunca foi tão exposta. Existe um livro, né, que fala, um livro secular, que chama Arte da Guerra. Alguém já leu esse livro? Alguém já leu esse livro, A Arte da Guerra? Ele é do general Sun Tzu. Ele fala de estratégias militares lá de quando tinha, daquela época passada. Ele fala assim, quando você não pode contra o seu inimigo, você junta-se a ele. Como está a igreja hoje, hein, meu irmão? Quantas coisas a gente já tem dentro da igreja, né? Não na nossa aqui, graças a Deus nós temos um pastor temente a Deus, nós temos uma igreja temente a Deus, mas quantas coisas têm entrado dentro da igreja. A mensagem que eu quero trazer para você hoje, meu querido, é a importância de a gente estar vigilante, a importância de a gente estar com a vida santificada, com a vida no altar, a importância de a gente observar cada vez mais a palavra de Deus, de buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, e também a importância de a gente cumprir o ID do Senhor. Acho que nunca, acho que cada vez parece que está mais perto do dia trocar por trombeta, não é verdade, pastor? Parece que cada dia está mais próximo. A gente não sabe se vai ser daqui 10 anos, 100 anos, 1000 anos, a gente não sabe, meu irmão, não sabe. Mas 2000 anos atrás era o princípio das dores, e olhando todos os sinais, olhando tudo que vem acontecendo, faz sentido que nós estamos muito mais próximos, que o dia da nossa redenção está muito mais próximo. E aí eu quero falar um pouco a igreja sobre a igreja, mas não a igreja Ministério ID, eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Jesus, a igreja de fato que tem a marca da promessa, porque muitas vezes a gente olha para a igreja e fala assim, aquela igreja é de Deus, aquela igreja não é de Deus. É lógico que a igreja ajuda muito, né, irmão? A igreja que prega a palavra, essa igreja, muitos vão entrar no céu dessa igreja. A igreja que ora, muitos que estão nessa igreja vão entrar no reino de Deus.
mas a gente sabe que não está vinculado a uma igreja. Ontem nós estávamos lá em Maria da Fé. Quem que foi lá para Maria da Fé? Um culto abençoado lá, né? Teve um teatro lá dos emplastificados, é isso mesmo? Tem lá um teatro daquelas pessoas que vêm na igreja, ela senta igual você sentou, ela levanta na hora do louvor igual o irmão e a irmã sentou, ela abre a boca na hora do louvor igual o irmão e a irmã abriu, ela no final vai estender a mão para receber a bênção apostólica, conforme a gente fez. Mas será que essa igreja, será a gente que faz isso, será que a gente está sendo muito mais um robô? Será que a gente está vindo na igreja porque é legal? Será que a gente está vindo na igreja porque faz parte, todo domingo já estou acostumado? Irmão, quem é acostumado a vir na igreja todo domingo? Não vem um domingo, você vai ver como que é ruim. O corpo estranha, parece que a gente fica meio desajeitado, parece que a gente fica meio perdido. Mas isso não quer dizer que nós vamos morar no céu, porque pode ser apenas um ritual, pode ser apenas agora parar de orar todo dia. Isso é um sinal muito grave. Se a gente não orar todo dia, se a gente não meditar na palavra todo dia, isso é um sinal muito grave, meu irmão. Cada um de nós temos que examinar cada um de nós mesmos. Mas vamos lá, como que nasceu a igreja, né? Nós vemos lá Deus chamando Abraão, né? Deus chamou Abraão, chamou o povo de Israel, e aí tira Abraão da terra dele, e aí chama para constituir a nação, o povo eleito. Aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, depois de Jacó vem José, aí José morre, o povo é escravizado no Egito, aí Moisés vai lá e liberta o povo do Egito, né? Através da mão de Deus, depois vem Josué, e faz o povo entrar na terra prometida, e aí depois vem a época dos juízes, e ali Deus está tratando com Israel, Deus está tratando com o povo judeu, com o povo eleito, e ali a salvação é somente para os judeus. Se nós quiséssemos acessar a salvação ali, nós teríamos que virar judeus, os homens teriam que se circuncidar, né? As mulheres teriam que seguir os rituais ali da época. E aí passou ali, teve o reino dividido, o reino do norte, o reino do sul, teve o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o povo vai e fica cativo. E olha que interessante, né, tem vários profetas que falam a respeito do cumprimento, né, das Sagradas Escrituras. E um parênteses aqui, meu irmão, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente medita, eu não sei você, meu irmão, eu já li a Bíblia algumas vezes, faço alguns cursos aí, mas eu fico impressionado, porque é demais. Você vai vendo tudo se encaixando, você vai vendo tudo se cumprindo, você vai vendo como a palavra de Deus é perfeita. E aí você pega, por exemplo, lá o profeta Daniel, né, foi levado para a Babilônia, ele vai lá, Nabucodonosor, o imperador, o faraó da terra lá, ele vai ter um sonho, ele vai chamar todo mundo lá do reino para interpretar aquele sonho. E aí nenhum mago, nenhum feiticeiro, ninguém vai conseguir. E aí falam para ele, ó, no teu reino tem Daniel, um homem de Deus, chama Daniel lá, e Daniel vai interpretar o sonho da estátua. Todo mundo já conhece a história do sonho da estátua? Todo mundo já ouviu falar dessa história? Então eu vou correr aqui. No final lá, a estátua, vem uma pedra que se desprende de uma montanha, né? Está em Daniel 2, 34, vai falar que uma pedra, ela se descola da montanha, sem o auxílio das mãos de homem, e essa pedra vem e esmigalha a estátua. Isso quer dizer que veio Jesus Cristo, esmigalhou todo poder e toda autoridade humana. Quer dizer que Jesus veio, e aí já não tem mais império romano, já não tem império grego, já não tem império babilônico, não tem mais império medo-persa, não tem mais império não sei do que, daquilo, mas agora vem Jesus, atinge a terra, e aí nós temos o começo do reino de Deus e o começo da igreja, amém? Quando a gente olha também Daniel 9, Daniel vai receber uma visão, e vai falar das 70 semanas de Daniel. Todo mundo aqui já ouviu uma pregação das 70 semanas de Daniel? Amém? E aí vão ter lá 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana. E aí teve lá as 7 semanas, né, que foi quando
Dário, né, o Medo-Persa, Império Medo-Persa, já tinha assumido ali a Babilônia, já tinha ganhado sobre o reino da Babilônia, e aí Dário vai dar cartas para Daniel não, né, para Neemias, Esdras, reconstruir o templo, reconstruir o muro. Então lá começa as 7 semanas, e depois tem 62 semanas, que coincidentemente, irmão, olha só, coincidência, dá na morte de Jesus Cristo, que fala quando um príncipe haveria de vir, e ele seria cortado. E aí o que fala a palavra de Deus? Romanos 11, 25, não precisa abrir não, fala assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, que o endurecimento veio em parte para Israel, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, é a igreja, é Jesus sendo entregue na cruz do Calvário para nos perdoar, é Jesus falando que a gente não precisa ser mais judeu, não é judeu aquele que é de nacionalidade, é Jesus trazendo, falando que a gente não precisa ser mais circuncidado na carne, porque não é essa circuncisão que traz a salvação, mas é a circuncisão do coração. É Jesus falando que todas as nações, todos os reinos, todos os povos terão o privilégio de ouvir a palavra do Evangelho. E aí a gente vai conhecer lá em Atos 2, quando teve o derramamento do Espírito Santo, né? Jesus, quando ele vai ser assunto ao céu, ele fala assim, ficai em Jerusalém, até do alto sejais revestidos de poder. E aí estão lá os apóstolos pregando, começa a vir o povo de várias línguas, várias nações. E aí os apóstolos, os profetas lá, os homens de Deus começam a falar em diferentes línguas, fala americano, fala espanhol, fala indiano, fala chinês, fala japonês, começando a pregar e a ministrar a palavra de Deus. E dessa forma, a palavra de Deus, o evangelho é propagado. Dessa forma o evangelho atinge e nos atingiu. Glória a Deus. Dessa forma chegou até nós. Meu irmão, mas quanta luta que foi para o evangelho chegar até nós. Você pensa que até então Deus estava tratando com Israel, e o povo difícil Israel, hein, meu irmão? Quando saiu do Egito, Deus libertou o povo do Egito, e aquele povo era para alcançar a terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel. E eles andaram 40 anos em círculo no deserto, até todo mundo morrer, para uma nova geração assumir a terra prometida. E aí quando veio o Messias, eles não creram no Messias. E aí Deus abre a porta do evangelho aos gentios. Glória a Deus. Deus pensou em nós, meu irmão. Deus pensou em nós. Deus pensou em nós. Deus pensou em ti. Deus pensou em mim. Deus pensou na minha casa. Pensou na sua família. E aí nós tivemos a oportunidade de escolher, né, de crer no evangelho. Meu irmão, e talvez hoje a gente não dá tanto valor. Talvez a gente olhe a Bíblia assim e a gente não dá tanto valor. Talvez tenha 2, 3 Bíblias na tua casa. Eu tenho umas 6, 7 Bíblias em casa. Mas como foi difícil para essa palavra chegar até nós. Anos 70 depois de Cristo, teve a destruição do templo, teve a perseguição dos cristãos, né? O pastor já pregou muitas vezes sobre isso aqui. Roma, ela vai trazer a igreja para junto com o governo e vai começar um massacre ali dos cristãos, né? Quando a gente olha o Coliseu de Roma lá, quantos cristãos foram mortos no Coliseu de Roma? Aí você vai olhar lá, né? A Bíblia fala que os cristãos eram pregados em cruz assim na esquina, né? Pegando fogo, para que as outras pessoas vissem. Todas as cópias, né? Eles acharam que eles queimaram, vários imperadores lá acharam que queimaram todas as cópias da Bíblia. Mas glória a Deus que a Bíblia é de Deus, amém, irmão? Se não fosse de Deus, ela não tinha chegado até nós hoje. Então nós estamos aqui no ano de 2023. Hoje nós temos uma igreja aberta para ouvir a palavra e a gente tem um acesso à salvação em Cristo Jesus. Mas foi com muita dificuldade, mas a palavra é de Deus. Aquele que promete, ele é fiel para cumprir até o fim, amém? E aí, meus irmãos,
Está lá em Mateus 16, 18. Eu vou citar muito versículo, tá, irmão? Eu não gosto de ficar falando do que eu acho, do que eu penso, não. Eu gosto de citar muito versículo aqui. Mas aí Jesus vai falar para Pedro, né? Pedro vai fazer a confissão lá para Jesus. Jesus vai perguntar: quem dizem os povos que eu sou? Né? Aí um vai falar para Jesus assim: ó, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é profeta, outros dizem que você é tal, tal. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, e você? Quem você diz que eu sou? E eu pergunto para você, meu irmão, se Jesus perguntasse para mim e para você, quem você diz que Jesus é? O que é Jesus para nós? Será que Jesus é o remédio para a nossa ferida? Será que Jesus é o dinheiro nos dias difíceis? Será que Jesus é onde nós vamos quando nós estamos precisando? Quem é Jesus para você? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele assim: ó, não foi homem que te revelou, mas foi o próprio Senhor. E ele fala assim, Mateus 16, 18: pois eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, né, Jesus falando dele, edificarei a minha igreja. Então Jesus está falando que ele era Pedro, mas que Jesus era a pedra, e sobre esta pedra ele edificaria a igreja, ele construiria a igreja, ele fortaleceria a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque a igreja é de Cristo. Porque se não fosse de Cristo, nós já tínhamos perecido, a igreja já tinha acabado. Você olha aí, várias religiões começam e terminam. Você olha, várias pessoas aí se levantam dizendo que são deuses, mas não são, logo desaparecem. Você olha várias pessoas que se intitularam, né, Buda e os outros lá, falaram: eu sou Deus, eu tive a palavra revelada, Maomé, tal, aquela questão toda, mas todos morreram e nenhum foi visto depois daqueles dias. Mas Jesus morreu, e ele foi visto por mais de 500 pessoas depois daqueles dias. Nós vemos ele hoje, amém? Nós vemos ele hoje. Você vê Jesus hoje, meu irmão? Nós não vemos com os olhos carnais, né? Mas nós olhamos pela fé. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e derramar as nossas vidas perante o altar, e nós sabemos que Jesus está ali. Nós podemos estar em casa, passando por dificuldades, por lutas e por aflições. Você pode fechar a porta do seu quarto, como ordena a Bíblia, e orar ao teu Deus em secreto, e ter a convicção que Ele está lá. Nós podemos ler as Sagradas Escrituras, pedindo entendimento, pedindo direção de Deus, e nós sabemos que as Sagradas Escrituras trarão para nós o que nós precisamos. Às vezes nos exortando, às vezes nos corrigindo, às vezes nos consolando, às vezes nos curando, às vezes libertando a nossa família, a nossa casa, e Ele se faz real em nossos dias, amém? Você pode dizer isso, meu irmão, que Jesus se faz real na sua vida? Eu fico vendo algumas pessoas ateus, algumas pessoas que não creem tanto em Deus, né, irmão? Mas quando a gente conhece a Bíblia, né, talvez todos aqui já conheçam a Cristo de verdade, mas às vezes a gente conhece a Bíblia só de ler a Bíblia, e aí não tem experiência com Deus, e aí de vez em quando nosso coração fica meio trêmulo, fica meio dividido: será que é, será que não é, será que... Mas a partir do momento que nós de fato experimentamos a graça do Senhor, o pastor ouve as suas ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí na carta aos Efésios. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1. Versículo 21, Efésios,
capítulo 1, versículo 21. Vamos o 20, né? Olha lá, Paulo falando aos Efésios 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à direita nos céus, né? À direita de Deus nos céus, acima de todo poder, todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não há neste século, mas também no vindouro. Ou seja, não havia só naquele século, lá no primeiro século, depois de Cristo, mas no nosso século, amém? Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Meu irmão, parece que tem hora que o inferno prospera, mas acredite, está tudo sujeito debaixo dos pés do Senhor. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça. Cabeça do quê? De quem? Da igreja. Então ele é a cabeça da igreja, que é o seu, o que a igreja é de Cristo? O seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então o que é a igreja, meu irmão? A igreja, ela veio em Cristo, né? A igreja foi fundada em Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. E olha, fala que é o seu corpo a plenitude. O que é plenitude? A totalidade, a completude, a revelação maior de Deus. A igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Meu irmão, quando nós levantamos o braço hoje, da onde que sai esse comando? Da cabeça, amém? Nosso cérebro, ele vai lá, gera um impulso elétrico, e aí nós levantamos o braço. Quando eu estou ministrando aqui para você, a mente está organizada, creio que recebendo aqui a revelação, o dom do Espírito, e aí eu consigo abrir a boca e emitir aqui o som, porque está vindo da cabeça. O pé, ele não tem poder de falar, levanta, mas a cabeça. E quem é a cabeça da igreja, meu irmão? Jesus. Então, nós somos somados ao corpo da igreja. Quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós não experimentávamos ainda a graça de Deus, nós estávamos fora do corpo. Aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda não entregou sua vida, ele está fora do corpo. Ele é criatura de Deus. Quem está no corpo se faz filho de Deus, se faz membro do corpo de Deus. E olha só, a Bíblia fala que ele tem a plenitude na igreja. O que quer dizer isso, meu irmão? A plenitude na igreja quer dizer que ele chamou a igreja, mas ele nos deu o Espírito Santo para viver em nosso coração, para nos orientar, para nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele fez a igreja, mas ele separou dentro da igreja alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, doutores, pastores, para que a igreja fosse edificada. Deus não deixou a igreja órfã e não deixou a igreja sozinha. Ele é a cabeça, ele nutre todo o corpo. Mas o coração é importante, amém, irmãos? Está aí os nossos doutores, os nossos profetas, tem o nosso pulmão, que é importante também, amém? Também são os ministérios aí, os ministros de Deus. Nós temos as artérias que correm o corpo, amém? São importantes. São aquelas pessoas que receberam o dom, o ministério de Deus. Mas também todos são importantes, meu irmão. Pode ser que um órgão não seja tão importante como o outro, mas todos são essenciais. Imagina você sem o cotovelo. Imagina você sem um dedinho do pé. Imagina você sem um dos pulmões. Imagina você sem o estômago, sem o intestino. Imagina você sem uma coisa tão simples, né, irmão? A gente tem um mamilo. Mamilo é essencial no corpo. Imagina o corpo sem mamilo, fica estranho. Então Deus chamou todos nós para a igreja.
e todos nós fazemos parte dessa igreja. Não é a igreja do Mistério ID, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, mas é a igreja que tem a marca da promessa. É a igreja que tem a circuncisão no coração. Então, meus irmãos, que nós possamos estar atentos para cumprir a igreja. E meu irmão, no corpo, não tem isso não, eu vou no corpo para fazer parte do corpo e pronto, tá bom. Tudo no corpo tem uma utilidade, amém? Tudo no corpo tem uma utilidade, tudo no seu corpo tem uma funcionalidade, o cabelo, o nariz, o buraquinho, o ouvido, tudo tem uma utilidade, não tem? Assim nós que fazemos parte da igreja, todos nós também temos uma utilidade para o reino de Deus. E aí, meus irmãos, é importante a gente estar cada vez mais alinhado ao corpo. O corpo que é a igreja. A mão, não tem como falar para o joelho que não gosta do joelho, que acha o joelho feio. Porque o joelho é importante, a mão é importante. É importante que no nosso meio não haja inimizades, não haja calúnias, não haja difamações, que no nosso meio, no meio da igreja de Cristo, um membro ajuda o outro membro, um membro dá suporte ao outro membro, um membro leva sangue para o outro membro, um membro aquece o outro membro. Que nós saibamos que quando nós estamos na igreja, nós ouvimos Ele, não é do nosso jeito. Quantas vezes queremos fazer de um jeito, fazer de outro, fazer daquilo. Quantas vezes a gente acha que o que a gente tem, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Como que é a música? A Gabriela? Quantas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito? Mas a gente não é cabeça, a gente é corpo, a gente obedece, a gente recebe as ordens. Então, meu querido, que a gente possa fazer parte do corpo, é o primeiro passo, amém? O primeiro passo é fazer parte do corpo. E quando a gente está no corpo, é importante que a gente esteja afinado com os irmãos, afinado com o corpo de Cristo. Não quer dizer, meu irmão, que vai ser tudo fácil. Quando você bate um dedinho lá, quando o dedinho arranha, dói pra caramba, não dói? Às vezes é o irmão fraco que está no pecado, e a gente tem que vir lá e ajudar ele, salvar ele, arrebatar ele, antes que necrose esse pé e a gente perca o dedinho. Se o corpo sofre um arranhão, e sofre muitos arranhões, que é inevitável que venha, difamações, de problemas. Quantas vezes a igreja é exposta, nós aqui às vezes pecamos lá no mundo, e aí nós expomos o corpo de Cristo, e aí o corpo tem que cicatrizar, o corpo tem que voltar, o corpo tem que santificar, o corpo tem que se purificar. Quando a gente fala do corpo ainda, meu irmão, nós não éramos dignos de Deus, nem da graça, nem da salvação. E aí Jesus, ele vai fazer duas coisas em nós, A gente falou da plenitude. Primeiro, ele vai nos justificar. Quando nós aceitamos Jesus, primeira coisa que nós somos declarados limpos, santos, sem pecado. Sabia disso? A gente aceitou Jesus, no mesmo dia a gente já é justificado. Ele assume a toda a nossa culpa, que foi paga lá na cruz do Calvário. E ele também santifica a igreja. A santificação, a justificação, ela é imediata. A gente aceitou Jesus, a gente já é declarado justo, limpo. Mas a santificação, ela não é imediata. A santificação é um processo. Quando, graças a Deus aqui, acho que ninguém tem prótese aqui, algum outro pode ter um ferrinho aí no braço, eu tenho um ferrinho aqui no braço de um acidente de moto. Quando a gente põe esse ferrinho, o corpo sente, e aí lá nos primeiros dias vai ver se o corpo vai expelir ou não, se ele vai aceitar aquele novo membro, ou quem vai pôr uma perna daquelas, que perdeu a perna e vai pôr uma perna, vai fazer uma transfusão de sangue, de coração lá, de fígado, demora até que o corpo aceite. Assim é nós quando somos enxertados na igreja, nós temos a santificação.
é o processo de tornar nós compatíveis com a igreja, nós compatíveis com o reino de Deus. É muito interessante, quando a gente olha lá em João, deixa Efésios aí aberto, irmão, mas vamos lá em João 15. Olha aqui João 15, Jesus vai ensinar, Jesus vai falar assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Meu irmão, se a gente é membro do corpo de Cristo, a gente não dá fruto, ele corta. Se a gente aceita Jesus, é enxertado no corpo, e começa ali a achar que está tudo bem, achar que não precisa dar fruto, achar que não precisa seguir o evangelho, achar que pode simpatizar com o pecado, achar que pode, é só um pecadinho, é só uma olhadinha, é só uma experimentadinha, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza ainda mais fruto. Então nós estamos no corpo, nós estamos enxertados na videira que é Cristo, né, que é o cabeça, então ele vai nos podar. Como é difícil ser podado por Deus, hein, irmão? Quando você ora, pede uma coisa para Deus e Deus não faz. Quando você acha que você merece, quando você acha, aceitei Jesus, agora está tudo bem, batizei, fui cheio do Espírito Santo, nada mais vai me alcançar. Aí ele vai nos podar. Ele vai nos podar, ele vai ensinar a gente a confiar nele. Ele vai ensinar a gente a ter a confiança, a fé nele. Quando Israel estava andando 40 anos no deserto, lá rodeando, Deus estava podando aquele povo. Ele poda para que produza ainda mais fruto. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Aqui é Jesus falando. Nós que recebemos essa palavra já estamos limpos, já estamos enxertados na videira, nós já estamos enxertados no corpo. E aí ele fala assim, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Meu irmão, tem uma questão de livre-arbítrio aqui. Se a gente não quiser seguir Jesus, ele não vai obrigar. Às vezes a pessoa está esperando Jesus chegar, né? Às vezes alguém que está aqui, às vezes alguém está assistindo e fala assim, eu só vou para a igreja a hora que Jesus falar que fulano, eu quero você no meu reino, no meu corpo. Ele já fez isso, ele não vai chegar e falar, André, vem para o meu reino. Ele já falou quando ele morreu na cruz do Calvário, ele já salvou, já limpou, já purificou, já santificou. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo, o que o ramo de si mesmo não pode? Produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Como a gente sabe se alguém faz parte da igreja de Cristo, meu irmão? Esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. A gente não dá fruto porque a gente é bom. O que o André, 33 anos, tem a agregar para o reino de Deus? Meu irmão, não tem nada. Se não foi ele que me der alguma coisa, eu não tenho nada. Se não for ele para me ensinar a palavra, eu não sei palavra nenhuma. Se não for ele para me dar o Espírito Santo, eu não teria nem coragem de subir aqui em cima. Sem ele nós nada podemos fazer. Quantas vezes nós confiamos no nosso braço? Quanto tempo, às vezes, nós confiamos na nossa força? Na empresa que nós trabalhamos, na faculdade. Meu irmão, eu fiz uma palestra para os jovens aqui, eu estava falando para os jovens aqui, contando um testemunho da minha vida profissional. 85% quem faz é Deus. No mínimo, 15% depende de nós, mas 85% quem faz é Deus. Se Deus não fizer, não vai, meu irmão. Nós somos minoria, nós somos fracos, mas se Deus estiver no negócio, meu querido, você vence, a gente vence. Glória a Deus. E aí, meus irmãos,
Efésios 2,19, não precisa entrar lá não, mas fala assim, ó, assim vós já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. Vocês fazem parte dos santos e sois da família de Deus, isso é a igreja. Sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Aquela pedra que desprendeu lá do monte, esmigalhou todos os impérios da terra. Ele é a pedra angular, da qual todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário santo do Senhor, da qual nós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meu irmão, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente é a habitação de Deus. A habitação de Deus não fica vendo pecado, não. A habitação de Deus, onde Deus está, não fica titubeando, não fica falando mentira, não fica brincando com adultério, não fica brincando com a fornicação, com a prostituição, com a mentira, com o ódio, com a raiva, com o rancor. Antes busca a santificação. Aquele que é de Deus, de verdade, meu querido, essa Bíblia aqui é manual de cama. A oração é seu maior sustento. Nós estamos vivendo num ano de muita depressão, muita ansiedade. Quem aí é ansioso? Tem alguém muito ansioso aí? Eu sou, irmão. Eu tenho experimentado algo maravilhoso. Fecha a porta, dobra o joelho e ora. Às vezes é difícil orar, viu, irmão? Às vezes é difícil orar, né, pastor? Aí quando está muito difícil lá, põe um foninho de ouvido, põe uma música lá, um louvor. Aí começa a orar, aí quando vê, você está 1 hora orando lá, mas que delícia. Como que você sai com a alma leve, com a alma descarregada, com a alma, parece que vai até voar, parece que tem que ter asa na hora que você termina de orar. Então nós precisamos, como igreja, nos santificar na palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Amém? Todos nós entendemos que é o corpo. Como fazer parte do corpo? Primeira coisa, crer no unigênito, no Cristo, crer em Jesus Cristo como Salvador. Romanos 10, 9, 10, vai falar que se com a sua boca confessares, com o coração crer, né, e com a boca confessares que Deus o ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, será salvo, fará parte da noiva de Cristo. Mas a Bíblia fala também que é necessário perseverar até o fim, porque uma vez salvo, não é salvo sempre. A salvação não é algo que a gente perde do dia para a noite, assim, eu cometi um pecado aqui, agora perdi. Mas se tiver uma reincidência, se não tiver uma prática repetida do pecado, se não haver um arrependimento sincero, aí você perde. Mas você pecou, você se arrependeu, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo e qualquer pecado. Meu querido, nós fazemos parte do povo, amém? E a Bíblia vai falar que o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. Quem é salvo sabe que é salvo. Quem é salvo sabe que é salvo, porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Se por acaso você não está tendo essa percepção, essa convicção, meu irmão, se aproxima mais do Evangelho, se aproxima mais da cruz, se aproxima mais da Bíblia, da oração. A Bíblia fala também, lá na carta aos Tiagos, que o corpo sem o Espírito está morto, e a fé sem obras também é morta. Se você falar que tem fé, se você vir aqui na hora do louvor, levantar as mãos, chorar, gritar, mas não tiver obra, meu irmão, não serviu para nada. Você pode vir, recitar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Você pode ajudar a cidade de Itajubá inteira, o estado de Minas Gerais. Mas se o seu fruto não for digno, se o seu fruto não for de Deus, não vier de Deus, não adianta de nada. E olha só, Mateus 11, certa vez João estava preso, né? E ele ouve falar dos milagres de Jesus. E aí João está preso aqui num lugar, Jesus está em outro ensinando, fazendo a obra.
João ouve a respeito de Jesus, aí João fala para os discípulos dele, vai lá ver se ele é o que estava prometido, ou ainda devemos esperar outro. E aí os discípulos de João saem, vai lá até Jesus, e fala assim, João está preso, ele quer saber se o Senhor é aquele que é de vir, ou a gente deve esperar outro. E aí o que Jesus vai falar? Jesus não vai falar assim, eu vos tenho falado isso, eu vos tenho falado aquilo. Jesus vai falar para ele, fala o que você está vendo, os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem. Fala essas coisas para ele. O que Jesus está falando? Não é apenas a fé, mas é a fé acompanhada às obras. E Hebreus capítulo 10 fala uma coisa também bem interessante, meus irmãos. Não vos deixai de congregar como é costume de alguns. Hoje nós temos aí um grande número no mundo, no Brasil, de desigrejados. É como se a mão falasse assim, eu consigo servir a cabeça sem estar ligado no corpo. A mão não consegue chegar no cabeça sem estar ligado no corpo. Nós precisamos congregar, nós precisamos nos misturar, nós precisamos ajudar uns aos outros, a gente precisa apoiar um ao outro, amém? E aí, meu querido, nós temos uma urgência hoje, mais do que nunca, de pregar o Evangelho. Nós falamos aqui dos sinais, amém? No começo? Dos terremotos, das fomes, da profanação, do pecado, como que ele está grande, como ele está crescendo no mundo. A gente falou da igreja, mas Jesus chamou a igreja para quê? Para ir por todo o mundo e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 5 vai dizer, Jesus vai falar que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Meu irmão, os dias são difíceis, não são? Quem acha aí que o dia está difícil? Está difícil, não está? No mundo lá, perseguição, às vezes porque a gente é crente, às vezes o mundo está depressivo. Quantas pessoas estão tirando a vida? No noticiário não fala isso, meu irmão, não pode falar, mas muitas pessoas estão tirando as vidas. Há um tempo atrás, nós saímos do culto aqui, chegamos em casa lá no prédio que eu moro, lá tinha um cara jogado no chão. Mas por quê, meu irmão? Nós temos que ser o sal da terra, nós temos que temperar, nós temos que trazer o sabor, nós temos que ser a luz, porque aqui está tudo bem, meu irmão, mas lá fora não está. Muita gente deprimida, muita gente sofrendo câncer, sofrendo doenças. A gente tem que levar a luz para eles, nós temos que levar o sal para eles. E quanto mais se aproxima aquele dia, o final dos tempos, meu irmão, a gente precisa pregar o Evangelho. Pensa no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, quantos ainda não aceitaram Jesus? São poucas pessoas? São poucas pessoas, sim ou não? E o que nós estamos fazendo como igreja, como corpo de Cristo, para arrebatar essas almas do inferno? Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos, pois assim como nós recebemos, nós temos que levar. Assim como o corpo recebe de Cristo as bênçãos, como o corpo nós vamos levar o Evangelho, levar a luz, levar o sal, porque o mundo está precisando, meu irmão. Quanto mais se aproxima do dia que vai trocar as trombetas, mais o mundo carece da graça de Deus. Como que nós vamos levar, meu irmão, o Evangelho? Eu não sei, meu irmão. Nós temos que orar pelos nossos parentes que não aceitaram Jesus, orar pela nossa vizinhança que não aceitou Jesus, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país. Nós temos que ser testemunhas. Você lembra que Jesus foi lá e falou, fala para João, o que vocês veem, as pessoas têm que ver em nós Cristo, tem que ver em nós a cabeça. Meu irmão, é urgente. Às vezes nós vamos falar o Evangelho, muitas vezes Deus vai dar a oportunidade para a gente falar o Evangelho. E como que nós vamos falar o Evangelho? Sendo obreiro que maneja bem a palavra. Se você não lê, se eu não leio a palavra, eu não consigo falar da palavra do Evangelho.
Nós temos que ser obreiros que manejam bem a palavra. Mas mais do que falar, nós temos que agir. Quando a gente está angustiado, será que a gente vira para os outros e fala assim: estou triste hoje, estou angustiado hoje? Como que a gente faz? Não sei que a gente fala: não, vou crer em Deus, vou acreditar em Deus. Pode até falar: irmão, estou ansioso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas eu já falei com Deus, está tudo certo. Meus amados, nós precisamos ficar atentos a essa urgência que nós temos hoje. Nós estamos no final dos tempos, amém? Não sei se vai ser 10 dias, 10 anos, 10 séculos, 1000 anos, mas que nós possamos estar vigilantes. A gente está no corpo, e a gente só não é santificado se a gente não quiser, porque Ele já fez tudo para que nós fôssemos santificados. E aí, meu irmão, para a gente partir para o finalzinho aqui, muitas vezes a gente olha tudo que está acontecendo no Congresso brasileiro, no mundo, e a gente fica assustado, às vezes fica assustado, meu irmão. Por mais que a gente, fala para você, a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, Jesus falou para a gente não ficar alarmado, mas a gente fica meio preocupado. Mas olha o que fala lá em Romanos 8, abre lá Romanos 8. Será que o inferno pode prevalecer contra a igreja? A gente falou, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele foi constituído o poderoso, a autoridade máxima. Ele esmigalhou todos os outros reinos. Ele é o único que pode, Ele é o único que era, que é, que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é aquele que esteve na criação com Deus. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? Pode até fazer, meu querido, pode até fazer, mas é Deus que o justifica, está escrito. Quem os condenará? Pode até condenar o nosso corpo, eles podem até pôr a gente na prisão, mas jamais colocarão nossa alma. Por quê? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Isso é a igreja, meu querido. Essa é a igreja. Não é o ministério ID, é a igreja. É muito maior que o ministério ID. É muito maior que qualquer igreja terrena. Essa é a igreja. É Ele que justifica, é Ele que salva, é Ele que dá vitória. E qual será o final da igreja, hein, meu irmão? O final da igreja está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2,7, fala que o ministério da injustiça já opera. Vocês têm visto aí o império da injustiça cada vez maior? Ele está operando, ele está crescendo, ele está fazendo seus seguidores, está operando, está forte. Somente há um que agora o impede, até que seja retirado. O pastor já ensinou várias vezes nós aqui, né? Muitos de nós entendemos que isso aqui é a igreja, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Enquanto a igreja orar, o diabo não pode avançar. Enquanto a igreja orar, enquanto você orar pelo seu filho, o diabo não consegue pôr a mão nele ainda. Enquanto você orar pelo seu serviço, o diabo vai ter dificuldade lá. Enquanto a gente ora pelo país, o diabo vai ter dificuldade para operar no Brasil, na América, no planeta. Então, meu querido, a igreja tem que ser atuante. A igreja tem que produzir fruto. 1 Tessalonicenses 4,16 fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele no ar, né, com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
aí estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo termina assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque a gente é a igreja. Por isso que a gente vai consolar um ao outro, porque a gente faz parte da igreja, do corpo de Cristo, o corpo da noiva. Meu irmão, queria trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja nessa tarde. Que de fato a gente possa estar vigilante. As coisas estão acontecendo, as coisas estão avançando, mas somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não entregou sua vida ainda para Jesus, se você ainda não começou a viver o Evangelho de Cristo, não demore mais, Ele virá. Se nós estamos firmes, se nós já fazemos parte do corpo, vamos continuar nos santificando, orando, jejuando, pregando, em tempo, em fora de tempo, em momentos de felicidade, de tristeza, de angústia, vamos continuar. E meu querido, precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. É urgente. Muitos estão perecendo já sem a salvação. Mas Deus nos chamou para dar o quê? Para dar frutos. Se o crente, ele é enxerto, né, ele vai para o corpo e não dá fruto, o que acontece? Ele o corta. Mas não é imediatamente não, tá, irmão? Ele vai dando oportunidade, ele vai exortando, ele vai ensinando, ele vai mostrando. Mas um dia não vai ter mais o tempo. Um dia o que há de vir virá e não tardará. Então que possamos ficar firmes com Cristo. Que possamos cada vez mais meditar nessa palavra, meu irmão. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia, faça a TEC, faça outros cursos, leia, ore, jejue, porque Ele avisa. E aqueles que estão íntimos com o Senhor, está falando que está muito próximo. Aqueles que estão íntimos com o Senhor, estão ouvindo as coisas acontecerem, estão vendo as profecias se cumprindo. Se você olhar aí hoje na internet, muitas pessoas vão falar que já estão ouvindo o som de trombeta, que estão vendo muitas coisas acontecerem. Nós não sabemos quando vai ser, meu querido. Não fica alarmado, não fica ansioso por causa disso, não. Nós temos que saber que se Ele vier hoje, eu quero ir com Ele, amém? Você quer ir com Ele, meu irmão? Se Ele vier daqui 10 anos, você vai com Ele? Daqui 100 anos? Então é importante a gente firmar a nossa fé em Cristo e continuar firmes na palavra que nós temos ouvido. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, meus queridos? Maravilha. Recebeu a palavra aí no coração? Vamos ficar em pé. O Senhor nos continue dando vitória, graça. Você não recue, não desista, não desanime. Nós possamos perseverar confiantes no Senhor, amém? Glória a Deus. Ótima semana para a igreja. Semana de vitória, abençoada, cheia do Espírito Santo. Perseverando, perseverando, perseverando. Na presença do Senhor, sempre, sempre. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor te abençoe sempre. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.